Realmente você, num lampejo aí de reflexão, se dá conta, meu Deus, estou dependendo dos mesmos clientes e os potenciais eu também não tenho assim num volume tão grande. E se acontecer alguma coisa, alguém fechar, mudar de atividade, ou eu não conseguir fechar uma negociação, ou acontecer algum outro tipo de situação, eu posso ter problemas aí bem importantes. E viver assim na beiradinha do penhasco é cansativo e trabalhoso. E o que fazer então para não ficar refém dos mesmos clientes? A venda interna ela é bastante utilizada. Estados Unidos, por exemplo, usa demais esse conceito de ter vários níveis de consultores internamente, principalmente na área de tecnologia, vários níveis de consultores que atendem vários tipos de clientes e tem outras terminologias que não é o nosso caso aqui. Isso inclui os outros tipos de atendimento, de acesso ao negócio, outras formas virtuais, o site, o aplicativo, o e-commerce, enfim, tudo, né? O vendedor externo, que é super importante, nada é excluído. A venda interna, o objetivo dela é agregar mais uma forma de relacionamento e de contato com o seu negócio. O importante, essa decisão inclusive fica no cliente. É habitual no food service, né, usar todas essas ferramentas e mais o processo de ligação. E hoje, né, com o Omnichannel, né, o cliente ele vai escolher, eu quero ligar para saber uma informação, eu quero vender, comprar na loja, eu quero ou comprar pelo e-commerce, enfim. As informações aí têm que estarem super relacionadas em tempo real para que o cliente então possa se sentir bem atendido da forma e o meio que ele escolher. Com a venda interna digital é possível fazer muitas visitas, né? Quantas visitas consegue fazer um vendedor externo? Poucas, porque ele vai fazer, tem deslocamento, tem a questão do combustível, tem uma série de fatores, né, que implica nessas visitas. Quer dizer que elas não são mais necessárias de forma alguma, elas continuam. Mas a venda interna te dá um ganho, uma produtividade muito grande num único dia de atividade, se bem administrada. Mas lembrando que não é a quantidade de contatos, de ligações ou contatos virtuais, né? Ou contatos digitais, melhor dizendo, que você vai definir que isso quer dizer um bom trabalho. Precisa de estratégia e precisa de método. Para variar, eu estou com a minha cola aqui, né? Já deu para notar, mas é o jeito, é o meu roteiro. Infelizmente tem algumas informações equivocadas e pejorativas, digamos assim, em relação a esses contatos, né, via ligação que é feito para os clientes. E já falei aqui em outras vezes, quando você faz contatos que tenham permissão ou que seja uma prática comum naquele ambiente, naquele segmento, isso não há problema algum. Isso precisa apenas de aprimoramento e de adequação, né, para cada etapa aí dos tempos, digamos assim. Até porque a era do empurrômetro e só no desconto, isso não tem mais. O cliente está super bem informado, ele sabe o que ele quer, ele sabe fazer comparações, né? Ele te diz que não porque ele tem muitas opções. Então isso não segura mais clientes. É preciso ser muito transparente e correto, né, para poder se manter no mercado. Então esse bate-papo ele é útil para quem tem um consultor de vendas, para quem tem 100, e se você tem aí carreira solo, se está representando uma marca, quer otimizar mais o seu tempo, o seu negócio, é perfeito para você também.
Alguns poderão dizer, mas eu não tenho uma estrutura, eu não tenho uma equipe dedicada que só faz isso, né, de estar ligando constantemente para o cliente. Se você tem um único ser, né, e se esse ser for você, esse ser precisa de uma estratégia, né, de um método para poder ter resultado. Então, e para começar, eu, dentro dessa ideia de conversas que vendem no Food Service, eu vou começar já utilizando aqui um gatilho mental que me habilita a falar para vocês sobre essa vivência, então, com a venda interna. E o que são gatilhos mentais antes da gente começar? Gatilhos mentais são situações externas que provocam algum tipo de reação, né, nas pessoas. Então, essas reações elas podem ser alegria, tristeza, reflexão, pode ser medo, né, pode ser tristeza, pode ser calma. Então, gatilhos mentais, ele não é um recurso ilegal, né? É uma ferramenta, né, correta, legítima, que a própria psicologia explica muito bem. Tanto que existem os gatilhos emocionais, né? Às vezes uma pessoa pode estar com descontrole, pode estar com uma euforia, enfim, existem vários tipos de análises psicológicas. O grande ponto da questão é que qualquer um desses gatilhos, eles tendem a tirar a pessoa da sua zona de conforto. Então, e o marketing, né, se utilizou desse conhecimento, dessa ferramenta para utilizar na captação de leads. Leads são clientes interessados no seu negócio, baseado em uma procura natural dele ou alguma estratégia de comunicação que você fez nas redes sociais, e isso pode, em algum momento, gerar essa concepção de um cliente de lead, né? E que você vai aí tratar de atender muito bem, vai tentar de dar continuidade a partir desse interesse até fidelizar, né? Tanto quanto possível, né? Existem mais de 20 gatilhos mentais e a gente vai falar sobre eles sempre que tiver alguma oportunidade relacionada. E então, para finalizar, por que eu me habilito a falar sobre isso, em função de um outro gatilho mental, que é o gatilho da prova, né? Quando você tem prova sobre aquilo que você está falando, que você está afirmando. Então, nos últimos 15 anos, eu atuei como coordenadora de venda interna, né? E era mais que um televendas, né? Justamente por essa postura proativa e levando em conta os conceitos de venda interna. Aliás, até deixa aí nos comentários se você quer entender melhor sobre venda interna, sobre televendas, qual é a diferença, né? Alguma especificidade aqui que eu não deixei clara para você, então vai me ajudar muito eu poder ser mais assertiva aí com você. E essa prova, ela precisa ser uma prova importante, tem que ser uma prova relevante, uma prova de valor, né? E a prova que eu tenho de valor é os resultados, então, produzidos na minha gestão, que resultou numa representatividade desse setor de venda interna dentro do negócio como um todo. Então, era uma representatividade bastante substancial e importante, tanto na aquisição do número de clientes, no tipo de clientes e de faturamento. E por questões éticas, obviamente, eu não vou falar o nome da empresa, mas lá no LinkedIn tem todas as informações aí a respeito da minha trajetória. Então, o que eu quero dizer é que eu não surgi do nada, né? Então, tenho esse respaldo aí para poder estar aqui dividindo esse tema com vocês. E em vários momentos da vida e da venda, a gente deixa de usar esse recurso dos gatilhos mentais para ser mais convincente, para ser mais assertivo naquela ideia que a gente está tentando alcançar. Então, eu vou usar aqui um exemplo do gatilho mental da razão, 2 exemplos, né? Um bem simples e outro relacionado a vendas. O mais simples, se você tem filhos ou já deve ter presenciado isso, se chega um exemplo, você diz para o seu filho, né? Se tem um filho pequeno,
olha, 22 horas, 10 horas da noite, você tem que sair do celular, desligar e dormir, porque amanhã tem aula. Você deu uma ordem e espera que ela seja cumprida. Isso provavelmente vai gerar contestação, resistência para desligar. Se puder, vai enganar você. Aí na internet tem uns vídeos muito legais que mostram como é que as crianças fazem para poder continuar aí usando o celular disfarçadamente depois que está estabelecido aí o horário de dormir. E se você fala desse jeito, dificilmente ou com muita dificuldade você vai conseguir o seu objetivo. Se você falar com um consultor de vendas, olha, tá aqui a tua meta, esse aqui é o número, esse aqui são os produtos, tá aqui a relação de clientes, você tem informação aí, ou da indústria ou na internet, você tem informação dos produtos e boas vendas, né? Então, em nenhum desses dois exemplos foi usado nenhum tipo de gatilho mental, né? Que tem uma função importante, que é de entender e de convencer. Então, um exemplo, se você falar com seu filho, né, de outra maneira, olha, se você ficar até 22 horas, né, no celular, o seu cérebro, depois que você desliga, ele leva mais uma hora, em torno de uma hora, para desligar por completo e você entrar num estado de sonolência que ainda não é o mais profundo. Isso vai levar tempo, você levanta cedo e vai sentir sono, cansaço, não vai ter um desempenho legal, vai ter que sofrer depois, daqui a pouco se tem prova, vai ficar em recuperação ou não vai conseguir acompanhar e vai ter que estudar muito mais por conta disso. E aí, se tiver que passar por tudo isso, você vai ter que abrir mão totalmente do celular para focar em estudar. Normalmente aí tem motivos, tem razões que vão fazer esse seu filho aí repensar que não vai valer a pena, né, ficar no celular até tarde, porque existem razões bem importantes. Da mesma forma, o consultor de vendas. Então, se você, ao invés de só determinar, de dar uma ordem, cumpra-se o resultado, e você for conversar, trocar uma ideia, olha, nós temos esse número aqui para chegar esse mês, você tem X clientes, você atende X nichos, e com isso a gente pode fazer um plano, né? Um plano promocional em alguns momentos, em alguns produtos, e nós precisamos trabalhar um pouco mais, focar na qualidade na hora da abordagem, na hora de contar as nossas soluções para os clientes. Vamos falar um pouco mais de algumas características de alguns produtos que são importantes. E o que são características? Cor, altura, peso, líquido, sólido, tamanho, indústria. Isso às vezes ele é um arremate aí na venda importante. O tipo de embalagem, porque às vezes aquela embalagem tem uma funcionalidade importante, ou ela não ocupa muito espaço, ou ela é fácil de abrir, ou ela tem aquele fecho inteligente. Tem motivos para destacar determinadas características. E depois vamos precisar também falar muito sobre benefícios. E o que são os benefícios, né? O que é um benefício? Benefício é aquilo que de fato resolve, né? Qual é a vantagem de quem adquire, para quem adquire aquele produto ou aquele serviço. Um outro exemplo também, digamos que você tenha lá embalagens impermeáveis, né, de isopor ou térmicas impermeáveis. Então, isso é um produto de valor agregado, é um produto que tem um preço maior, mas ele tem umas vantagens que são incríveis, né? Por exemplo, eles não vazam, né? Um produto, um prato que tenha molhos, por exemplo, ele não vai vazar, um produto mais líquido ou uma sobremesa, enfim, mesmo aquelas que são fechadinhas, né? Então, chegar uma alimentação, uma refeição, um lanche de forma íntegra, isso faz parte do prazer de comer, isso faz parte da escolha e da entrega, né? De você
chegar lá com uma embalagem que não esteja toda bagunçada, toda misturada. Até porque isso corre o risco de você ter um custo muito alto por isso, muito mais alto que o preço daquela embalagem de valor maior. Porque você chegar num cliente, o cliente pode devolver a mercadoria, porque ela não está acondicionada da maneira correta, da maneira adequada, está toda lambuzada, vazando. E você vai ter mais custo ainda, porque você vai ter que remunerar esse profissional que foi até lá, que voltou. Corre o risco do cliente simplesmente devolver, querer o dinheiro de volta e não vai mais comprar de você, ainda vai postar lá na rede social, pode até tirar uma foto da embalagem, como chegou, toda misturada. Isso é terrível para o seu negócio, para desfazer uma impressão dessa. Então, tem que tomar muito cuidado. E na hora da gente colocar isso para o cliente, é importante ressaltar esse tipo de benefício. O que ele ganha, né? E ganha e deixa de... É preventivo aí na questão de perdas também. Perdas, ninguém... Falou na palavra perda econômica, ninguém quer passar por isso. Um outro exemplo também, se você vende equipamentos, vamos supor uma bancada, né? Você trabalha com bancadas, atende aí as cozinhas e você vende bancadas aí especiais. Só que essa bancada que você vende, ela é de aço inoxidável com córion. Córion ele é um composto resinado que torna a superfície impermeável, né? Ele pode fazer uma asepsia total, que ele não absorve água, e também ele impede a penetração de micro-organismos, né? Que pode contaminar os alimentos na hora da manipulação e isso chegar lá no cliente. Pode ser uma dor de barriga que dê, já é o suficiente para fazer um super estrago. Então, nos dois exemplos eu pontuei e eu justifiquei, eu usei aí o gatilho mental da razão, assim como a minha experiência lá no campo de batalha. E quais são os sintomas que você está se tornando ou poderá se tornar um refém dos mesmos clientes? Então, eu coloquei algumas coisas, mas é evidente que pode ter mais, né? Digamos que você fez uma análise aí do início do ano até 4 meses aí passados do início do novo ano. Então, nos últimos 90 ou 120 dias, você está com a mesma relação de clientes. Isso é ruim? Claro que não, bem pelo contrário. Porém, com tantas variáveis, tantas mudanças no mercado, você tem batido seu resultado ali, em cima, né? Muitas vezes até tendo que sangrar a margem com a questão dos descontos para poder chegar no número ou próximo do número. Então, todo o seu atendimento ficou centrado nesses, hipoteticamente aqui, 60 clientes. Então, não houve novas conquistas e nem conquistas que se mantivessem, digamos, 3 meses de forma consecutiva. Então, essa é uma outra questão. Mais uma questão ainda importante, você não acredita que você possa ter problemas muito sérios? Os pets acordaram. Uma outra questão, você não acredita que os atuais clientes possam deixar você, afinal você atende 3 anos, 4 anos, 5 anos, sempre mesmo consultor, o cliente não reclama, sempre faz pedido, são os amigos, camaradas, brothers, etc. Só que pode acontecer muitas coisas, estamos num mercado muito diferente de 10, 20 anos atrás. A inadimplência, por exemplo, é uma sombra silenciosa. Quando vê, ela aparece, né? Um cliente pode fechar repentinamente, pode mudar totalmente de negócio. Então, são sintomas que indicam que é para acender um alerta vermelho, porque eles indicam perigo, né? Mas é ruim ter 60 clientes. Claro que não, é ótimo, é maravilhoso, né? Ter 60 clientes comprando num período de 90, 60 dias. Mas o que falta aí é
vigor, né? Agora está muito, né, em função aí dos realities, falta vigor, falta vigorar essa carteira de clientes. E como é que a gente vigora uma carteira para evitar aí de se tornar refém dos clientes? Você vigora com a prospecção, né? E o que é prospecção na venda digital? Eu considero a prospecção o oxigênio do negócio. Para pequenos, grandes negócios, qualquer tamanho. A não ser que você tenha uma situação de contrato, né? Eu diria que você não escapa da mesma maneira. A única diferença é que você tem um tempo maior para poder se programar, para poder desenvolver esse trabalho com um pouco mais de calma, mas isso não isenta, porque uma hora o contrato pode terminar. E como oxigênio, né, tem que respirar todos os dias, né? Por quê? Porque a concentração de clientes, os mesmos clientes sempre, isso vai deixar esse ar viciado. E em algum momento, sim, você sentir essa trava dessa armadilha, ela vai cair. Você vai começar a ter problemas, ele começa num vendedor, num consultor, um aqui, outro ali. Quando você vê, você está com um grande problema, isso pode até quebrar um negócio com essa fragilidade de clientes. Então, diariamente ou dentro de uma configuração semanal que permita, entre outras coisas, ter essa atividade presente, eu diria que os consultores, né, o seu negócio precisa estar à procura, né, de novos problemas para resolver ou novas soluções para oferecer, né? Aí você escolhe a maneira de entender. Eu acho que essa é a minha melhor definição em relação à prospecção. Por quê? Porque, por incrível que pareça, no mercado difícil, né, bastante difícil, há problemas a serem resolvidos, há empresas querendo algum tipo de solução. Não está tudo, todo mundo é atendido já, não tem ninguém para atender. Não é isso, não é verdade. Eu acompanho, faço algumas pesquisas e tenho observado, tenho visto os clientes comentarem a inércia de alguns negócios porque faz esse pré-julgamento. O cliente já sabe o que quer, eu não preciso entrar em contato, eu não preciso conversar, não precisa nada, já me conhece, já sabe tudo. Gente, tem cliente que está assim desbaratinado. Então tem muita coisa na cabeça e ele precisa realmente de ajuda, né? Para fazer a melhor compra, o melhor produto, trazer novas soluções. Ele não quer perder a qualidade lá na ponta, por exemplo. Então depender dos mesmos clientes é depender dos mesmos resultados. Se forem bons resultados, ótimo, dá uma folga, dá uma tranquilidade para não ter que sair correndo aí atrás dessas ações que são importantes, fazem parte. São muitas variáveis que não estão no controle. Pode ser o dólar, né? O dólar, ele tem uma presença mundial muito forte, dele decorre muita coisa, um setor da economia que traz algum tipo de agravamentos. Nós temos aí as intempéries, nós temos a falta de chuva ou o excesso de chuva, nós temos inadimplência, nós temos frete, nós temos combustível, e matéria-prima é algo que pode surpreender. Uma época, por exemplo, um tempo atrás, houve falta de óleo 18 litros no mercado e a falta do produto se dava em função de uma matéria-prima chamada Flandres. O Flandres, ele é um aço revestido em estanho que protege os alimentos enlatados. 80% dos alimentos brasileiros, dos enlatados, eles ainda utilizam o Flandres. Isso é uma matéria-prima que ela tende, né, com o passar do tempo, já surgiram outras soluções, como alumínio e outros produtos outros itens mais sustentáveis, mas ainda tem essa predominância no mercado.
E qual é a função do Flanders? É proteger da corrosão e da ferrugem. Vocês viram que tem moto, tem carro, tem cachorro, tem tudo. Não tem o que fazer. Então, são variáveis que não estão no controle. E antes de partir para a prospecção propriamente dita, né, o consultor de venda interna, e você tem que ficar ligado nisso, que é fazer uma avaliação daquilo que tem em carteira hoje, né, e fazer uma ação para estreitar esse relacionamento, fazer selar essa relação, selar como se fosse a carne, né? A carne quando frita, selar, a gente chama daquela dourada na carne, então seria selar, né? Então você tem que ir lá, entrar em contato com esses clientes, o seu consultor de vendas, e contatar esses clientes, ver se está tudo ok, o que mudou, o que ele pode atualizar e melhorar na entrega dessas soluções. Muita coisa muda, o cliente não, a vida da gente não é a mesma de 2019. Como é que a de cada cliente vai ser? Então, acho que isso é uma coisa imediata, entrar em contato com cada um e reforçar a sua disposição em atender. E isso tem que estar imbuído em todas as pessoas que trabalham com atendimento e vendas, cobrança, tudo, né? Então, revitalizar esse processo, esse relacionamento, esses clientes já conquistados, para que você se mantenha na preferência deles, é muito importante. Se você é um empreendedor maduro, né, você tem que, óbvio que você domina tudo, mas você também precisa revitalizar o seu olhar frente às mudanças do mundo e às oportunidades que tem de você fazer melhor a sua entrega. Então, já me ajuda aí a ajudar outros pequenos e médias empresas de fornecimento de alimentos aí no food service, e comenta aqui, diga o que você gostaria de ouvir e de ver, quais são as suas dificuldades, e digamos que você não tem ninguém, é só você, né? Então eu gostaria de saber se tem, então a gente também tem um tipo de solução que pode se adequar aí para você. E dessa forma o YouTube também entende que o tema é relevante, que ele tem a função de ajudar e vai mostrar isso a outras pessoas. Então se inscreva nesse canal e ative as notificações para receber os vídeos novos. Voltando aqui, se você tem aí então os seus 60 clientes lá que você fez a análise e por algum motivo você, enfim, fez uma verificação e concluiu que o ideal para o negócio se manter saudável é ter 100 clientes por consultor. Então, e por que ter 100? Porque é preciso para cobrir as necessidades do negócio, para ele se manter em pé, né? E porque é possível, né, dentro daquelas referências que você já pesquisou. Então aí já temos uma grande vantagem, 60% do objetivo já está conquistado, falta apenas os 40%. Se alguém já chegou em determinado resultado de maneira íntegra, né, é possível para qualquer pessoa. Essa é a prova. Né? Essa é a prova. Então, e esse é motivo suficiente para subir a régua ou equiparar, né? Então, e se esse resultado ainda não foi atingido, esse que você quer dos 100 clientes, está na hora de você criar novos cenários para o seu negócio. Pesquise no mercado, avalie as oportunidades e crie você os seus novos critérios. Eu te garanto que provocando as possibilidades, as mudanças começarão a acontecer. E é um desafio permanente quem é dono, gestor, né, responsável por venda interna, que é trabalhar a resistência dos consultores de vendas, né, em fazer prospecção. É mais fácil, é mais cômodo atender os mesmos clientes, que às vezes o cliente já liga, já manda um e-mail, já fecha, já está tudo certo. Ou não, né? Ou não. Então, e são muitas as alegações, as objeções que o consultor de venda interna ele coloca. Então, eu coloquei aqui algumas para vocês. A primeira aqui,
Semana passada eu liguei e não vendi nada. Mandei 10 e-mails, nada aconteceu. Bem, então vamos verificar o que você está dizendo no e-mail, em que momento você está enviando esses e-mails, ligações, como é que você está ligando, vamos observar, como é que você se prepara para ligar, chegar e sentar numa mesa, pegar o telefone, vou ligar. Não, primeiro que tem que organizar as informações, para quem eu vou ligar, qual é o motivo que eu vou ligar. É um cliente novo, né? É uma oportunidade que eu vi que eu acho que é possível, né, a gente estar presente lá nesse cliente. Então eu vou verificar onde é que fica, quem é o público, vou entrar na rede social desse cliente, vou entrar no site, vou me preparar, né? Ou você deve preparar, ensinar, mostrar para o consultor de vendas que é assim que funciona, sabendo informações prévias antes de ligar. Então, um dos motivos da falta de venda ou falta de abertura para um relacionamento é a falta de informação, né? Você ligar nu e cru aí para um cliente não funciona. Os clientes detestam e dá para perceber na hora que a pessoa não se preparou. Na hora. Então, um sinal da preparação é quando você sai falando algo. Nossa, vi que você serve 200 refeições, o que teu prato mais pedido é o prato X. Nossa, daí o cliente já vai perceber que que o consultor não está de brincadeira, né? Ele está focado e preparado para aquela atividade ali que ele está fazendo. A segunda questão, os clientes nunca estão. As primeiras ligações, quando são feitas para um cliente desconhecido que não está esperando a sua ligação, você não tem como adivinhar isso. O mesmo pode acontecer com os e-mails, por incrível que pareça. Olha, você me manda toda segunda-feira, você me enche de e-mails. Segunda-feira eu não leio e-mails. Por quê? Porque eu tenho que fazer, sei lá, revisão no estoque, eu tenho outras atividades, eu não olho e-mail na segunda. Então, a gente tem que conhecer os clientes. Então, as primeiras tentativas, elas podem ser no escuro, não tem como adivinhar. Na medida em que essa relação ela vai se abrindo, você, evidentemente, que vai acabar descobrindo, né? E se não descobrir, vai perguntar o que é melhor. A terceira objeção é quando o consultor diz que liga para o cliente e quando ele começa a falar, o cliente já diz que não tem tempo. E aí, às vezes, com toda a educação e depois de se apresentar, é evidente, se eu ligo para alguém, João, meu nome é Tânia, a minha empresa, eu sou do fornecedor tal e trabalho com itens tal, e eu verifiquei aqui que você é um dos clientes que eu acompanho aqui nas redes sociais, vi que tem isso, tem aquilo, para dar uma quebrada aí de gelo. E se mesmo assim o cliente não te dá nenhuma entrada, se for, a gente tem que ser objetivo e sincero. Se for oportuno, qual é o melhor dia e horário, de que forma fica melhor para você, para que eu possa te oferecer as minhas soluções? E a gente vai tentando. O cliente às vezes diz não num primeiro momento, que ele pode estar sem tempo mesmo, mas se você tiver uma resiliência e uma estratégia percebe que é possível e ele demonstra isso, que você pode voltar num outro momento, isso é importante. Nem todas as ligações serão fáceis. Mas isso que tu falou de repente não funciona. Pode ser que não funcione com um, mas vai funcionar com outro. O importante é você entrar no cliente com algo que ele consiga se conectar, né? Se você fala que via a tua empresa, ele não pode me destratar naquele início. Se eu estou falando que eu vi a empresa dele no site, que vi que ele tem um prato bacana e eu acredito que as minhas soluções podem ajudá-lo, fica difícil dele me negar essa continuidade depois disso. E tem a sensação, a quarta questão tenho a sensação que estou incomodando. Essa sensação ela surge quando o profissional não está consciente do trabalho.
Eu não incomodo ninguém, as pessoas têm que ter ideia, eu não incomodo. Eu ofereço uma solução, a pessoa vai querer a minha solução ou não querer, mas a minha atividade é oferecer soluções. E há pessoas que precisam dela, ponto. Tem que ficar, mas... Não, a gente não pode não ter educação e ser agressivo e ser aquele insistente assim que não, sabe, que é insuportável. Isso jamais. Mas temos a nossa atividade. Corro o risco, que é a quinta, corro o risco de ligar ou mandar um e-mail, uma mensagem, enfim, eu parar de outra atividade que eu estou fazendo e perder tempo e não vender nada. Realmente, venda, você tem que se munir de todas as estratégias, de todas as informações para elas darem certo no maior número de vezes. Mas alguma vez ou outra, a venda pode ser não naquele momento, ela pode ser adiada. Então tem que ter uma compreensão um pouco maior. A sexta objeção do consultor de vendas, já ouvi 10 nãos hoje. E aí eu vou já responder a sexta e a sétima juntas. A sétima seria, é muito difícil prospectar, demora muito e até dar o resultado. Então eu diria assim, você, quando começou, eu diria para esse consultor de vendas, você, quando optou por essa atividade, que é uma atividade de relacionamento e vendas, porque para ter vendas precisa do relacionamento, você, ao entrar aqui nessa empresa, nós colocamos todas as informações para você, lembra? Fizemos treinamentos exaustivos, mostrei para você todos os produtos, você passou um tempo aqui na minha empresa, diariamente, um período aqui, acompanhando cada consultor de vendas, você teve muitas informações sobre o funcionamento do negócio, sobre as facilidades, sobre os desafios. Então, passou a ser uma opção de você de trabalhar nesta atividade. Tem uma hora que às vezes a gente precisa trazer o consultor de vendas à razão, porque as coisas só vão mudar, só vão evoluir se ele quiser. Se ele não quiser, será impossível, Então, ouvir nãos faz parte, faz parte da venda, da vida, Nem tudo na vida, por isso que tem o positivo, negativo, esquerda, direita, O nosso lado esquerdo não é igual ao lado direito, e por aí vai. Então, essas objeções do consultor de vendas, elas podem ser revertidas com informação, com treinamentos, com um caminho delineado aí para poder ir matando essas objeções. Mas não tem como resolver isso se você não viver as objeções. Não tem jeito. Se o consultor de vendas não prospectar, ele deixa de correr risco? Não, eu acho que corre muitos riscos. Risco de de trazer grandes problemas para essa empresa, risco de perder a sua atividade, risco de deixar os clientes insatisfeitos pela falta de iniciativa, de não desenvolvimento das abordagens. Riscos tem de toda a natureza se não prospectar. E prospectando, corre algum risco? Corre, pelo menos 2 aqui que eu lembrei. Ele corre risco de conquistar um cliente e corre o segundo risco de vender. São 2 riscos que todo mundo quer. Então, trabalhar o pensamento de resistência, do imediatismo, do curto prazo, principalmente no momento como esse que estamos vivendo. Mesmo que um profissional passe meses não fazendo uma prospecção, não desenvolvendo a prospecção ou fazendo errado, não vai ser do dia para a noite que as coisas vão se resolver. Então, uma dica estratégica que eu
fazia isto e funcionava muito bem, com algumas pequenas resistências nos primeiros momentos, mas depois isso ia se dissipando. Faça encontros, né, com grupos pequenos e depois, né, pode fazer com um grupo maior, e pequenos pode ser um, pode ser dois, né? Então, grupo de um é difícil, né? Mas um grupo de dois, né? Uma pessoa vende, um profissional vende para o outro, coloca alguns empecilhos de vendas, força a exploração dos argumentos, né? Daquela abordagem. E você pode, como um responsável, como um gestor, como uma pessoa, um facilitador, você pode ligar para esse profissional e fazer um pedido e criar uma maneira de que você entende que aquilo é o ideal de atendimento, que aquilo que é o interessante para o cliente. O importante é que você diga que vai fazer isso, não faça pega-ratão. Pega-ratão, nem sei para quem vai ouvir se conhece esse termo, mas é pegar a pessoa de surpresa, né, para ver o quanto de erros vai aparecer aí. E a ideia não é essa, é permitir que a pessoa saiba que ela está passando por um treinamento, né, mas que aquele treinamento ele tem um fundamento, ele tem um objetivo e não é para constrangimento, não é para deixar o profissional numa saia justa. Não, é para lidar com essas objeções e entender onde é que ele pode ser ajudado, orientado. Então, a ideia não é intimidar, colocar medo. Hoje é dia de fazer ligações, hoje é dia que... Aí todo mundo fica pé da vida e isso não resolve nada. Então, a ideia é deixar as pessoas seguras para poder desenvolver a sua atividade. É fácil? Claro que não, mas são formas de ir quebrando mitos. Uma outra coisa que funciona demais, que você pode dar a liberdade do profissional dele ministrar um treinamento. Chega um momento que eles começam com esse desenvolvimento da prospecção, trazer para o dia a dia essas dificuldades e escolher momentos para estar falando sobre isso, para estar treinando. Então, alguns profissionais vão se destacando e eles são ótimos disseminadores de novas práticas, de novas formas de atender, de vender. Então, inclusive, alguns esclarecimentos vão surgindo, que é essa confusão, que alguns dizem, não, mas o telemarketing é proibido. Telemarketing é outra história, é outra atividade que eu não vou aqui falar se é boa ou se é ruim, mas não é o que faz uma venda interna. E uma outra questão que é mito, que os clientes não querem conversar, os clientes já sabem os preços, eles conhecem tudo e eles querem ser atendidos de maneira muito rápida. Não, e não podemos confundir rapidez com objetividade, né? A gente pode atender um cliente com objetividade, que fica num tempo bom, mas isso não quer necessariamente dizer que o cliente não quer esse atendimento, onde você dá mais atenção, onde você dá mais sugestões, que você dá dicas, que você faz recomendações, que você faz comentários no mercado, tudo em prol dele ter um resultado melhor para o negócio dele, para os clientes deles. E as prospecções têm muitas ferramentas no mercado para ajudar esse processo. E uma delas é um CRM. O que é um CRM? É um software de gestão do relacionamento com o cliente. Antigamente isso era muito complexo, era caro, era muito complicado. Mas hoje não, hoje tem trilhões de opções no mercado e essa ferramenta ela tem o objetivo de dar uma visão panorâmica, além da gestão de dados, de informação, de registro, de tudo, né? Ele dá uma visão panorâmica, inclusive das etapas, né?
dessas etapas de conquista, digamos assim, da prospecção. Ele é usado em todo tipo de venda, mas a prospecção, é preciso tudo isso para um cliente que ainda está no processo de conquista, não está comprando ainda. Cada etapa, né, desses contatos, enfim, eles definem uma estratégia, uma fala às vezes específica, uma colocação que o consultor tem que falar ali para ser mais convincente, para ser mais objetivo, pode ter os gatilhos mentais, né, e que vai levando ele para as fases seguintes até chegar na conquista. Isso gera controle, gera registro, gera dados, né? Análise. Então, isso é super importante, né? Você imagina você ligar para um cliente que você está no processo de conquista, no primeiro lá tinha todas as informações anotadinhas lá, entrou no seu sisteminha, no seu celular e viu lá todas as informações que eram importantes. Agora já estamos no segundo contato. E aí o cliente faz um comentário e você pede que ele repita tudo de novo, pede para ele repetir o nome, ou então começa a falar, mas como é que era mesmo? O que a gente falou mesmo? Então, o cliente não tem tempo para isso. Aí ele começa a dizer que ele não tem tempo, porque você fala sem esse tipo de organização. O cliente se sente seguro, né, e vê que você tem profissionais que levam a sério o seu negócio quando ele tem essa fluência na organização. Não importa se na hora ele vai olhar, ele vai dizer, olha, eu vou abrir aqui meu sistema, vamos ver o que a gente conversou da última vez. Tem problema, mas isso tem que estar em algum lugar. O consultor de vendas não é um robô que vai guardar tudo, e se for tudo no papel, teremos aí montanhas, né? E eu gosto de falar nisso, que isso é como um game, né? Um jogo você tem que superar desafios, obstáculos e para poder mudar de fase, né? Se não acontecer isso, não consegue mudar. Aí às vezes as pessoas falam, nossa, mas você está falando em jogo, está falando em game. Daqui a pouco pega um público que não entende o que é game nem o que é jogo. E eu gosto dessa história de game porque é uma coisa mais divertida, mais flexível, mais que a gente consegue inclusive ter uma memorização melhor, né? O jogo, né, o game, você precisa, para poder mudar de fase, você precisa superar obstáculos e, enfim, desafios. E jogo sempre foi jogo, desde que o mundo é mundo existe jogo de xadrez, jogo de carta, banco imobiliário, né? E agora tem Minecraft, né? Na era da tecnologia, jogo vai mudando os nomes, vai mudando a tecnologia, ou ela vai se introduzindo e vai existindo, e era isso, fica mais fácil, né? É mais divertido. Então, não basta sair ligando ou enviando e-mail, WhatsApp, à torta direito, que não é coleção, não é quantidade. Eu enviei 100 e-mails hoje. Mas por que você mandou? Qual era o objetivo dos 100 e-mails? Era para quê? Era conquista? É o segundo contato? Você não se comporta da mesma forma, né? Vai mudando e isso tem que estar presente em quem está tentando conquistar um cliente no mercado. Se não dessa forma que eu estou dizendo, que é a mais fácil, mais simples, né? Que a tecnologia existe para liberar as pessoas para elas lidarem com outras pessoas, né? Ter mais tempo de serem mais completas nos seus atendimentos. Para isso que existe a tecnologia. Mas se não tem, ache maneiras mais simples, né? Que vai desde a anotação, mas isso é complicado. Eu gosto muito de um livro do David Gray, acho eu que é esse o nome, e Sunny Brown. O nome do livro é Game Storm. Jogos corporativos para mudar, inovar e quebrar regras. É um livro muito legal, um livro de jogos, mas todo num sentido estratégico e que pode ser aplicado nas empresas, é muito legal. Eu usei para efeitos acadêmicos, mas eu volta e meia eu pego ele. Tanto que eu coloquei aqui onde é que entraria, né, a prospecção dentro desse livro, que é muito legal de ler.
que começa no processo de imaginação. Hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para histórias, né? Para ouvir histórias, né? Na internet isso está muito forte. Então eu começo primeiro, meu primeiro processo é a imaginação, né? Para esse consultor de vendas. Qual é o nicho nessa parte, nessa etapa da imaginação? Qual é o nicho que você vai entrar em contato ou qual é o subnicho? São restaurantes, são escolas, são cozinhas industriais? O que é que você pretende aí dentro daquilo que foi combinado ou enfim ele está sugerindo? Depois começa uma fase de criar. Criar o quê? Quais são os meus limites? Quais são as regiões que eu vou atuar? Quem são que relação de cliente, potenciais clientes é essa? E depois eu começo a abrir as possibilidades. E abrir as possibilidades para quê? Vou saber o ticket médio, entender o público, né? Qual é o objetivo daquele lugar. De posse dessas possibilidades, eu começo a explorar, né? Eu começo a testar as minhas estratégias de abordagem, perceber os obstáculos, reúno novas informações para remodelar as novas investidas. Pode ser que eu não acerte na primeira, mas nas próximas eu terei tudo ali à mão. E depois eu fecho meu mundo, né? Que é finalizando as etapas do game, né? Que eu terei que ter superado para conquistar esse cliente. E termina aí a minha história, né, de prospecção dentro dessa visão de jogo. Claro que não, depois tem que ter manutenção, né? E a manutenção ela é um aprendizado eterno, né? E até porque as metas mesmo que você defina toda vez que você ligar para um cliente de self-service, você tem que se comportar desta forma. Ok, tem algumas informações que podem não mudar, mas outras vão mudar em função da economia, em função do mercado, em função de uma série de fatores. Então, como é que aquele nicho está se comportando, como é que se relaciona com o fornecedor, o que ele prefere, como é que ele prefere ser contatado. Então, como é que vai ser essa relação? Hoje a gente já consegue conversar mais diretamente com os clientes sobre isso. Tudo é uma construção. E se você tiver na primeira oportunidade, você vai fazer uma espécie de anamnese, né, com o cliente. O que é anamnese? Né? O consultor vai fazer isso com o cliente. A anamnese é aquele momento do médico que ele faz 1 trilhão de perguntas para entender, baseado na sua descrição de sintomas, para ver qual é a melhor recomendação médica. Porque se não fosse assim, você chega no médico, estou com uma dor no pé, e ele não fizesse toda essa pré-investigação, ele diria, tira o pé. Né? Então vamos tirar o pé, vamos fazer uma cirurgia no pé, mas baseado em que dados? Não tem um exame de imagem, não tem um exame laboratorial. Como é que eu vou sair cortando uma pessoa? Não pode. Então, da mesma forma, são os clientes. Como é que eu vou sair oferecendo, olha, eu tenho essa proteína aqui de novilho novo. Não, mas o meu restaurante é vegano? Então, há constrangimentos e eles são mais comuns do que se imagina, justamente por esse descompasso aí no início desse contato. Então, não tem como recomendar, não tem como receitar se você não conhece nada do outro. E às vezes um mesmo lugar tem comportamentos diferentes. Se você tem uma hamburgueria, por exemplo, pode ter uma hamburgueria gourmet, que só abre à noite, tem um delivery lá especial, é valor agregado, tem hambúrgueres diferentões, não são muito comuns, tem para todos os públicos. Lá o ambiente ele é diferente, tem uma parte de degustação diferente. E tem uma hamburgueria comercial lá, que atende no rapidão, que atende lanches em geral, e a hamburgueria também funciona mais como delivery, comprou, levou, o cliente fica lá 2 minutos e vai embora. Não tem uma atratividade para o cliente ficar mais tempo consumindo no lugar. Então são coisas diferentes. Há produtos óbvios, evidente,
mas há estratégias diferenciadas daquele cliente. Então, por exemplo, se eu vou prospectar um restaurante típico, por exemplo, como as churrascarias, são típicas da região sul, né, que agora existe no Brasil todo e no mundo todo. Dentro das churrascarias há vários padrões, há vários tipos, público-alvo, né, e objetivo do cliente. Então é importante eu saber onde é que aquela churrascaria está localizada, qual é o ticket médio, que é super importante, o público, se é mais comercial, é mais o rapidão simples, ou se é mais elaborado, se tem música, se não tem, que tipo de ambiente é. Então tudo depende, né? Segundo lá o site Dicas da Flórida, lá tem uma churrascaria chamada Fogo de Chão, que era uma churrascaria que nasceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, inclusive essa churrascaria hoje ela não é mais uma marca brasileira, porque ela foi vendida aí para um fundo de capital. Mas tem lá a proposta de levar o churrasco com todas as suas características, toda a ambientação, a atratividade do lugar, os cortes de carne, os tipos. Uma maneira de comer churrasco é muito, muito peculiar. Então, churrascaria é tudo igual? Não, não é tudo igual. Então, pesquisa prévia é fundamental. Jamais pega um telefone, o celular para sair ligando ou disparando trocentos e-mails um atrás do outro com o mesmo texto, né, em série. Aí você acha que que aquele consultor vai ter um resultado legal. Olha, enviou 200 e-mails hoje. Um era hamburgueria, o outro era uma escola, o outro era sei lá o quê, e mandou um mesmo. É extrato de tomate. Quem é que não usa extrato de tomate? Tem pessoas, tem empresas, tem negócios que não utilizam ou utilizam da marca tal, ou utilizam no formato tal. Tem uns que querem o purê de tomate, tem outros que querem o tomate com o máximo de aproveitamento possível, aquele tomate que vem que é só tomate mesmo. Então tem uma série de motivos que a gente, mesmo a atividade sendo parecida, ela não é igual. Cardápio é um instrumento sensacional, que muitas vezes é desprezado. Mas é uma venda interna, como é que vai ter acesso a cardápio? Internet, rede social, site. E se não tem, daí a gente pergunta, né? Mas o cardápio ele é meio caminho andado. O cardápio quase que fala com o consultor de vendas, né? E como é que ele fala? Com as marcas. Se você tem uma marca C, você mais ou menos entende qual é o tipo daquele lugar, qual é o preço médio, o ticket médio ali da refeição. É R$10, sei lá, 20, é 100 para 10, tem alguma coisa de diferente aí. Então, são sinais que o cardápio dá de qual é a ideia daquele lugar, o que ele quer fazer, o que ele quer apresentar. E um script, inclusive lá no CRM, você pode colocar um script base, né? Eu vejo muita coisa aí na internet, nossa, baixa um script aqui que você vai vender, vai poder utilizar. Script, ele é uma condução, é como uma coluna mestra, né? Mas está cheio de vértebras aí que são diferentes. Então você tem lá um script padrão, ou o script inicial, mas depois você tem que colocar nesse script informações, dados, sequências, gatilhos, de acordo com aquele negócio que você está abordando. Então não é tudo que serve para todo mundo, né? É como se um carro, né? Qual é o script, né, de um carro, da venda do carro? É o farol, é o pneu, é o retrovisor, é o painel, enfim, os faróis, tudo é importante, né? Tudo faz parte do script, mas o motor, de repente o motor aí seria meu dado específico,
né? Então, são detalhes que são diferenciados. Então, o que ajuda é fazer um plano. Se eu vou ligar para o nicho X, eu tenho que fazer um plano. Eu vou falar com o nicho de panificação, eu vendo equipamentos, né? Eu vendo equipamentos de, sei lá, para panificação. Então, eu tenho que fazer um plano. Que clientes eu vou abordar, pequenos, médios, grandes, onde é que eles estão? Qual é o motivo que eu estou fazendo essa captação? Ai, parece óbvio. Sim e não, hein? Mas o motivo posso ser vários. Eu tenho que captar novos clientes. Quantos novos? Né? Quantos novos? Tem que colocar números. São 100 clientes que eu tenho que captar no ano e desses 100, aliás, eu tinha feito pensado no número antes, são 400 clientes que eu tenho que movimentar aqui na minha prospecção. E eu tenho aí 11 meses para fazer essa movimentação, ou 12 ou 10 meses para ficar mais fácil aqui a minha conta. Então vou fazer, sei lá, 10 clientes por semana, vou começar com 10, depois eu posso aumentar, 10 por semana, em média 4 semanas, 40 por mês. Então em 10 meses eu tenho 400 clientes. E isso... depois eu tenho metas, né? Essas metas bem específicas, as metas que eu tenho semanais, mensais, e com esse objetivo aí final de chegar nesse número. Mas atenção, isso não é uma meta, uma corrida de meta de ligações, né? Ah, nossa, eu fiz 120. Não é isso. E isso é a primeira grande diferença de um televendas tradicional. O foco é na efetividade e não na quantidade de barulho. Então você precisa colocar no seu funil de vendas, funil como um funil mesmo, que entra uma grande quantidade no início, depois essas esferas do funil, né, eles vão traçando aí as oportunidades, né? Digamos que na primeira esfera do meu funil eu tenho a descoberta, são a pesquisa, aquilo que a gente falou. Depois eu tenho, na segunda esfera, eu tenho a prospecção propriamente dita, onde eu tento falar com um decisor, né, para apresentar o meu produto, os meus serviços. E eu tenho aí depois uma terceira esfera onde eu vejo quais as chances de relacionamento, eu qualifico, né, esse cliente para seguir adiante ou não, aprofundo mais as apresentações das minhas soluções, trato as minhas objeções, os meus argumentos e no final meu objetivo é converter. Posso converter? Beleza, segue adiante com todo o processo depois de convertido e se não converteu, eu também tenho que tratar esse resultado. Eu também preciso tratar essa informação para entender por que não converteu. Então, os nãos também precisam de tratamento, né? Então, por isso que o CRM é super importante para dar essa gestão, né, sobre o processo de conquista dos clientes, né? E os seus desdobramentos. Se não tiver controle sobre isso, é muito difícil ter sucesso. Muito. Tanto que às vezes tem empresas que tem, nossa, eu tenho pessoa trabalhando para mim, tem não sei quantas ligações, mas não fecha, não isso, não aquilo, não sei o quê. É que é difícil trabalhar num mundo que de 20 anos atrás e o mundo atual é muito diferente. A competição é muito maior, a maioria das pessoas tem acesso à tecnologia, então ganha velocidade em função disso. Então tem que se preparar de verdade. Mas se por algum motivo não tem, é difícil, viu, não poder. Tem coisas que são até gratuitas. Então, precisa entender o processo para tentar fazer da melhor forma possível, de uma maneira manual, né? Inclusive, tudo que fica registrado lá vai se transformar em dados para replicar para outros consultores de vendas e aí trazer um nível de desenvolvimento, de treinamento e de qualificação profissional. E quais são os efeitos colaterais aí da prospecção?
Então, é oxigenação da base de clientes ao incorporar novos, né? Aprendizado, né? Em tempo integral, né? Qualificando esses profissionais. Criação de processos de treinamento, de venda replicáveis. Conquista de novos nichos. Isso é muito legal porque você descobre que você pode vender para um segmento que você achava que isso estava só na mão das grandes empresas. E não. Você pode descobrir novos nichos, novas oportunidades de vender aí os seus itens diferenciados. Novos cenários que você começa a participar, a entrar. E prevenção frente às adversidades aí que são o nosso dia a dia. E quebrar a resistência do próprio negócio para sair da zona de conforto. Impossível atravessar todo esse mar aí que a gente está tendo sem fazer algo diferente, algo mais incisivo, algo organizado. Então eu diria simplesmente comece. Né? Em algum momento isso vai se tornar um hábito agradável que vai trazer retorno no médio e no longo prazo. E uma frase que eu tenho ouvido muito de um curso que eu fiz e estou fazendo ainda é: comece e depois melhore. Às vezes eu esqueço disso, né? Mas eu procuro aí retomar e voltar de novo como está aqui, né? Presente aqui. Dei uma paradinha, mas agora vamos começar a todo vapor para estar compartilhando aqui as ideias e o propósito do canal. E como eu já falei lá no Instagram, né, no @fornecedorfoodservice, o livro Hábitos Atômicos, que é um livro legal, um livro para a gente ler e reler de vez em quando, né, que te ajuda a criar bons hábitos e se livrar dos ruins, é do James Clear, né, esse livro. Então lá ele diz que nenhum comportamento acontece de forma isolada, né? Se você chegar para o seu consultor de venda, você tem que vender, tem que ligar, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, não vai, ou se vai tudo mais ou menos. Cada ação se torna um estilo e vai acionar o próximo comportamento. Então, na medida que você começa com essa promoção da prospecção, trazendo os resultados legais, trazendo os exemplos das pessoas que têm sucesso fazendo isso, não só do seu negócio, mas externo ao negócio também, as coisas vão começando a se encaixar, os resultados vão começando a aparecer e isso vai se tornando cada vez mais familiar e fácil, né? Fácil de trazer para a rotina. Mas não necessariamente fácil de executar. A chave é amarrar isso na rotina. Se você tem profissionais e você mesmo está todo dia, se levanta lá para vencer, para vender, então não é só receber ligações, não é só atender aquilo que já está conquistado, manter, né? Então precisa realmente de novas atitudes, né? E às vezes eu digo para as pessoas, trabalhar na área de vendas, relacionamento, atendimento ao cliente, é uma decisão pessoal, começa na escolha profissional ou na escolha da atividade, né, de estar naquela atividade e ter alguma afinidade com aquela atividade, ainda que ela seja difícil, seja trabalhosa muitas vezes. Então, se você já atende clientes, né, ou a sua equipe habitualmente, incorpore isso no dia a dia, né? Mas e as frustrações? Faz parte da vida, como qualquer outra coisa na vida, não é só prazer, não é só tudo que dá certo. E para dar certo, às vezes a gente precisa construir um caminho, né? Construir atitudes, construir consistências, frequências, para poder ter aquele resultado de maneira mais sistemática. E o que ganha com isso é um ganho técnico incrível, né, que vai fazer você se diferenciar no mercado, né, ser mais preferido pelos clientes. Isso vai blindar
né, o seu negócio com novos clientes, novos hábitos de conquista. Isso, como diz lá no livro, isso estimula, né, se estimula, traz um desejo, esse desejo vai resultar numa resposta, uma recompensa, que é a satisfação, a preferência dos clientes e o consultor de vendas com a sua, além de tudo isso, os seus ganhos aí que estão inseridos nesse processo. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Se for útil para você, ou se você não concordar também com alguma ideia aqui que eu coloquei, para mim vai ser um prazer entrar em contato com vocês. E a única maneira, né, de eu medir isto é com a sua interação. Então, espero de verdade aí, se inscreva no canal e sucesso aí para você e boas vendas, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.